O movimento retilíneo uniformemente retardado no trânsito. O tempo entre o instante que o motorista recebe um estímulo, por exemplo, percebe um sinal fechado ou algum obstáculo na pista, e o instante que ele executa a ação, isto é, pisa no freio, é chamado de tempo de reação. Os valores adotados para o tempo de reação variam entre 1 e 2 segundos. Por esse motivo, vou pegar um valor médio aqui de 1,5 segundos como tempo de reação. Isto significa que, ao perceber a necessidade de frear o veículo, os motoristas levam aproximadamente 1,5 segundos para efetivamente executar esta ação. O tempo de frenagem é definido como o intervalo de tempo necessário para o veículo parar depois que o mecanismo do freio é acionado. E o tempo de parada é o tempo de reação mais o tempo de frenagem. A distância de reação é a distância que o veículo percorre durante o tempo de reação. Portanto, é igual à velocidade do veículo vezes o tempo de reação. Por exemplo, para um veículo a 72 km por hora, que é igual a 20 metros por segundo, a distância de reação é igual a 20 metros por segundo vezes o tempo de reação de 1 segundo, que dá 30 metros. A distância que o veículo percorre após o acionamento dos freios é chamada de distância de frenagem. Aqui neste esquema podemos perceber claramente a distância de frenagem. Aqui. Nesta posição, o motorista recebe um estímulo, percebe um obstáculo na pista, por exemplo. Nesta posição, ele aciona o mecanismo do freio. E nesta posição, o veículo para. Então, esta distância aqui é a distância de reação e esta distância é a distância de frenagem do veículo. Para determinar a distância de frenagem do veículo, basta lembrar que, para o movimento retilíneo uniformemente retardado, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Neste caso, o veículo para nesta posição. Portanto, a velocidade final é zero. Eu coloco zero aqui. Quando eu faço isso, o deslocamento passa a ser igual à distância de frenagem do veículo. Isolando a distância de frenagem, temos que a distância de frenagem é igual à velocidade do veículo ao quadrado dividido por 2 vezes a desaceleração do veículo. A desaceleração do veículo depende do estado da pista e também do carro. Vamos supor uma pista em bom estado e o carro com os pneus em bom estado, alinhado e com o sistema de freio em dia, funcionando perfeitamente. Neste caso, o veículo consegue uma desaceleração de até 6 metros por segundo ao quadrado com a pista seca. Mas se a pista estiver molhada, esta desaceleração cai para aproximadamente a metade, isto é, 3 metros por segundo. Por exemplo, considere um veículo trafegando numa rua a 50 km por hora, que é igual a 13,9 metros por segundo. Neste caso, a distância de frenagem, que é a velocidade ao quadrado, 13,9 ao quadrado, dividido por 2 vezes a desaceleração do veículo. Isto dá 16 metros. Suponha que o mecanismo do freio é acionado a 10 metros da faixa do pedestre com o sinal fechado. O motorista, neste caso, não vai conseguir parar o veículo, pois ele precisa de pelo menos 16 metros para parar o veículo. Ele vai invadir a faixa de pedestre. E se a pista estiver molhada, a situação piora, pois a desaceleração cai pela metade. E aí ele precisa de aproximadamente 32 metros para parar o veículo com a pista molhada. Isto após o mecanismo do freio ser acionado. Portanto, se estiver chovendo e você usualmente trafega numa via com esta velocidade, reduz um pouco a velocidade, pois a distância de frenagem aumenta quando a pista está molhada. Aqui nós temos a distância de reação, mas a distância de frenagem. Esta é a chamada distância de parada do veículo. E a distância de parada do veículo é a soma dessas duas. Portanto,
aqui está, eu tenho dois exemplos aqui, a 60 km com pista seca e a 60 km com pista molhada, e também 100 km com pista seca e 100 km por hora com pista molhada. Observe que a distância de reação a 60 km por hora é de 25 metros, a distância de frenagem com pista seca é de 23 metros, dando uma distância de parada de 48 metros. Observe que se a pista estiver molhada, essa distância de frenagem aumenta, portanto aumenta a distância de parada. A 100 km por hora com pista seca, a distância de reação é 42 metros, isto é, até o motorista efetivamente acionar o freio, o veículo percorre 42 metros. E a distância de frenagem é bem maior agora, é de 65 metros, portanto, é uma distância de 127 metros, que é a distância de parada. Se a pista estiver molhada, esta distância aqui aumenta mais e passa a ser aproximadamente o dobro. Aqui tem uma aproximação nesses números. E a distância de parada fica muito grande. Distância de frenagem 129 metros, distância de parada 171 metros. Aqui, ó, se você quer uma fórmula direta para calcular diretamente a distância de parada, basta somar essas duas. A distância de reação, que é a velocidade do veículo vezes o tempo de reação, mais a distância de frenagem, que é a velocidade do veículo ao quadrado, dividida por 2 vezes a desaceleração do veículo. Aqui eu coloquei a distância de frenagem do veículo. A distância de frenagem, distância de reação, distância de parada e a distância de segmento, ou distância segura de segmento. Esta distância depende também do estado da pista, se estiver chovendo ou não. E para ver como determinar essa distância de uma maneira prática, e também verificar se a pista molhada pode ocorrer, que situação pode ocorrer a hidroplanagem, assista o vídeo do movimento retilíneo uniforme no trânsito. Assista esse vídeo e você vai ver como determinar de maneira prática, isto é, quando você está dirigindo, como saber isto. Portanto, fica aqui o lembrete final. Se a pista estiver molhada, reduza a velocidade do seu veículo, pois esta atitude pode salvar vidas, inclusive a sua.